Glória a Deus. Só nem pregar mais. Irmãos, é incrível como o Espírito Santo trabalha. E o Senhor está trabalhando grandemente hoje aqui. Às vezes a gente está esperando um estralo, um estrondo, um abalo, o chão se abrir, para que a presença de Deus seja manifestada. Mas Deus está presente hoje aqui tremendamente. O que eu fiz questão que você se levantasse e pegasse a sua Bíblia? Foi para te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 29. Está sem Bíblia, irmão? Usa a minha aqui. Não, usa a minha aqui, pode usar. Talvez na minha Bíblia tenha, né? Procura aí, eu queria que você abrisse em Atos 29. Não tem, irmão? Não tem, não existe. Quem achou Atos 29 aí, diga amém. Amém! Ô, glória! Atos capítulo 29. Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Então pode sentar. Pode sentar. Ih, eu estou atrapalhando a sua filmagem aqui, né? Você quer que eu fique paradinho aqui, né? Irmãos, é interessante, né? Deus já falou tanto aqui neste culto. E é interessante quando a gente fala, a gente é convidado para ser o preletor, né? O pregador da noite. E aí há uma tendência em nós, natural até, de preparar uma palavra, de preparar um esboço, né? Assim como uma canção precisa da partitura, precisa do ensaio, a palavra também a gente precisa buscar e tal. E é interessante que o Senhor me incomodou a não trazer nenhum esboço. Eu fiquei o caminho inteiro contendendo com Deus e pedindo uma palavra. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Já que o Senhor não permitiu que eu preparasse nenhum esboço. Então o Senhor falou no meu coração o seguinte, que Ele está chamando o seu povo não para ouvir uma pregação, ou para ouvir um sermão. Porque hoje o sermão, Tiago, está a coisa mais fácil de preparar. Se você não tiver tempo para ler a Bíblia e orar e consagrar, você abre o Google, tem vários sermões prontos e de boa qualidade, né? Então, o Senhor falou assim ao meu coração, olha, eu quero que você chame o meu povo para uma reflexão. Para uma reflexão. Para a gente refletir sobre o reino. E hoje está tão forte aqui essa questão do reino de Deus. Aliás, a TV está ligada aqui, né? Eu queria que colocasse a letra do último cântico, que é a leitura que eu quero colocar para vocês ao invés da leitura da Bíblia. A leitura do cântico, que era o cântico que não ia cantar, inclusive. Os irmãos estavam desarmando os instrumentos. Vamos cantar um só e tal. Não, aí a irmãzinha pegou o microfone, vamos cantar mais um, aí cantou esse que não ia cantar. Aí, a letra está falando assim, a parte lá, reinar em mim. Reinar em mim é o estribilho, né? Reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Por que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Atos 29 e você não achou? Isso me veio aqui, no começo do culto. Que é o seguinte, os Atos dos Apóstolos não parou no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. A história da igreja não parou ali. Nós continuamos a história da igreja. Irmãos, a Bíblia ainda continua sendo escrita.
Não sei se vocês estão entendendo o mistério, mas é assim. Estava tudo escrito e dá a impressão de que o que acontece é só o que está escrito. Mas o Senhor Jesus, ele disse que quando ele foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que continuaria fazendo com que o reino dele fosse implantado na terra. E aí, irmãos, a reflexão é esta. Eu não combinei com a minha esposa, aliás, quebrei o protocolo para dar a oportunidade para ela falar, e ela foi ousada, levantou e falou. O que está incomodando o coração de Deus? É que é o seguinte: Paulo, quando ele chegava numa cidade e ele era açoitado, a turma colocava ele para correr, ele voltava de novo. Ele apanhava de novo, voltava de novo. Houve todo um sofrimento para que a história, para que o reino continuasse sendo implantado na terra. Quando a gente fala sobre o cântico está dizendo, reina em mim, e quando o salmista escreve lá, venha o teu reino, a gente está pensando que o reino vai vir só quando soar as trombetas, mas o reino de Deus já está aqui. O rei, ele está voltando, como a gente canta, mas ele já está reinando. E quem são os súditos deste reino? Diria o mineirinho, eu mesmo. Você pode dizer eu mesmo. Eu mesmo. Irmãos, então, vai pensando comigo aí que é uma reflexão, pastor Paulo. Não é uma pregação. Olha só. Antes de ontem, fui tomar café com um pastor, um amigo, que fazia muito tempo que a gente não se encontrava. E eu pensei até para encontrá-lo, porque sempre que eu encontrava com ele, ele é uma pessoa muito inteligente, muito técnica, uma pessoa, sabe, as pessoas sábias. Até quando eu fui apresentado a ele, alguém falou assim, Oswaldo, você vai conversar com ele? Então você fica esperto, porque ele é um cara muito preparado, muito inteligente. Então, cuidado com as suas palavras, com o que você vai colocar, porque o cara é um sabidão. E marquei o café com ele, gente, acredita que eu esqueci que tinha marcado com ele o café. Falei, tem um compromisso. Coloquei o relógio para despertar às 8 horas. Quando foi 7h59, ele me ligou. Eu pensei, eu vou colocar o relógio para despertar, vou abrir a minha agenda e vou olhar o que é que eu tenho. Eu tinha esquecido completamente que eu tinha um encontro com ele, confessei o pecado para ele, né? Pedi perdão. Mas 7h59 ele me ligou, eu despertei com ele, chamando no celular, Oswaldo, tudo bem? Puxa, fui para uma reunião, cheguei mais cedo aqui na padaria, dá para você adiantar o expediente e vir para cá? Falei, ótimo. Conheci a voz, claro, né? Me arrumei e fui rapidinho. Vai vendo a história aí, gente. Aí, já fui pensando, né? Fui ouvindo o rádio, ouvindo as notícias mais recentes, para estar bem informado sobre a morte de Eduardo Campos, tal, e sobre a caixa preta do avião. Peguei alguns assuntos importantes lá, Tiago, e memorizei para falar, eu quero ter assunto com o camarada. E tal. Cheguei lá, já estava me esperando, começamos. Primeiro que quando eu cheguei lá, eu já não conhecia ele. Ele já não era aquela pessoa que tinha uma postura, assim, sabe? Um traje de empresário, que é o que ele é. Por sinal, uma pessoa, um grande empresário. E estava de barba, tal, cabelos caíram, fazia quase um ano que a gente não se encontrava. E, puxa vida, o que aconteceu com o Ney? Fiquei pensando. Aí nós tomamos café e começamos a conversar das coisas do reino.
o Ney já não era mais aquele Ney. Eu olhava para ele assim, o olhar dele, pastor Paulo, penetrava assim nos meus olhos, sabe? Aquela coisa que já não se faz muito hoje, né? As pessoas já não olham mais nos olhos. Olhava de uma forma assim que constrangia. E ele era, não é mais, né? Vou citar o nome assim da denominação só para os irmãos entenderem, né? Falando mal de denominação nenhuma, mas ele era um batista tradicional, investia a vida dele para fazer missões e tal. Mas ele falou para mim que o que ele está fazendo? Ele me chamou para aquele café, para eu ir numa reunião na casa dele, que ele está se reunindo com alguns amigos. Adivinha para quê? Quem se atreve a adivinhar? Ninguém tem espírito de adivinhação? Ele estava se reunindo na casa de alguns amigos, quer dizer, estava reunindo vários amigos dele na casa dele para fazer uma coisa. Que coisa seria esta? Pode falar, pode falar. Churrasco. Batista tradicional, tá? Churrasco. Opa! O Tiago já cantou a bola aqui. Gente, está reunido com os amigos dele para orar, para buscar o Senhor. Já mudou a figura do Ney, para mim mudou ali. Aí eu, relaxei, já despreocupei com os assuntos que eu queria tratar, assuntos, né, importantes e tal. Irmãos, e começamos a falar do reino. Começamos a falar das coisas de Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, desta conversa, é que a gente conversando ali, a gente começou a se quebrantar, tal, Deus começou a falar conosco ali na padaria, nós choramos e tal. Nem contei isso para você, né? E aí a gente chegou, na nossa fala ali, nós chegamos a uma conclusão seguinte, que o caminhar com Jesus, o caminhar no reino, a caminhada do reino, né, ela precisa de duas pernas, como nós precisamos para caminhar de duas pernas. E ele citou assim que uma das pernas é a fé e a outra perna é a obediência. Irmãos, nós estávamos conversando sobre o contexto geral da igreja, né? E quando o Lauberto me desafiou para falar sobre louvor e adoração, eu fiquei pensando, puxa, tanta coisa para falar, irmãos. Sou músico desde os 9 anos de idade, tenho 55. Desde lá, sempre louco nas coisas da música, do louvor e da adoração. A ponto de uma certa ocasião da nossa vida, vender os 2 carros que a gente tinha e pegar toda a indenização que eu e a minha esposa recebemos de 6 anos de trabalho no Banespa e comprar tudo em aparelhagem de som para melhorar o som da igreja da Pompeia. Glória a Deus. É um glória a Deus. Só. Mas a minha esposa ficou a pé, né? Minha esposa ia a pé para a igreja. Eu não resolvi o problema do som da igreja lá, porque o problema de lá não é som, é acústica. Mas, estava observando o Tiago aqui, né? O tempo todo, né? Ajustando as coisas, corre e tal, e dá o microfone, e ajusta. Encher o púlpito aqui de equipamentos. Isto é um zelo. É um zelo. E isso me chamou a atenção, Tiago. Porque a gente, irmãos, a gente está procurando, a gente está se esforçando para fazer as coisas melhor para Deus. Né? Então, eu me lembro que, sei lá, pastor, eu vou me entregar aqui, mas pelo menos uns 20 anos atrás, sem medo de errar, eu vim aqui ajudar o pastor Paulo, porque a igreja não tinha nenhum som. O pastor que estava aqui levou embora todo o som. A igreja fechou e o pastor que estava aqui levou o som tudo embora. Ficou só a caixinha pendurada lá no alto, um retorninho. E aí, nem violão,
um violão velho. Não sei nada, zerado. Eu assumi a igreja assim. E o Oswaldo foi. Entenderam mais ou menos? O pastor está dizendo o seguinte, que quando a gente se aproximou nesse tempo foi porque ele estava 96. 96. Jesus, eu fui atrás do Oswaldo para ele equipar a igreja para nós. E lá em São Bernardo do Campo. Olha isso. Mas foi lá em São Bernardo atrás de mim. O primeiro ato foi a igreja. Aí, ó, outra coisa interessante. Então, amém. Vemos aí, cooperamos, fizemos o melhor, tal. Agora hoje a gente entra aqui no templo, né? Tem até TV de plasma e tal. A casa de Deus está adornada, né? Houve mudanças. Glória a Deus. O zelo com as coisas de Deus. E, irmãos, é interessante. Deus, ele fala assim, bom, outra coisa interessante, cheguei aqui hoje e fiquei impressionado com o instrumento. Pega pra mim o instrumento aí, dá esse saxzinho aí. Nunca vi um instrumento. Sou músico há tantos anos. E a primeira coisa que eu cheguei aqui, que eu notei, foi esse instrumento aqui, né? Peguei na mão. Gente, olha que coisa maravilhosa. Pode pegar assim nas teclas, assim, igual eu quero? Não. Deixa eu pegar. Então, peraí, então segura aí. Vai pegar aqui. Senão eu vou estragar o instrumento. Mas olha só, gente. Coisa linda, né? Perguntei para ele se era importado. Ele falou que não, é nacional. Perguntei para ele, mas é um brinquedo? Ele falou, não, é de verdade. Sai som aí, deixa eu ver, dá uma canja para nós aí. Vamos ver. Não sei se você vai usar ainda, né? Depois vai usar, amém? Mas irmãos, aonde é que o Espírito Santo está constrangendo o meu coração? É nisso que tudo que a gente pedir para Deus, para melhorar as coisas no reino dele, ele vai dar. E coisas são importantes. Verdade. Coisas são importantes. É importante ter um banco aí, porque se não tivesse um banco, você não estaria confortavelmente sentado. Né? É importante ter um instrumento como este aqui, que ter um instrumento como esse hoje, não é mole não, é caro, mas Deus dá. Aqui. É um negócio top, irmãos. Então, hoje nas igrejas, quando a gente fala, vamos falar, hoje nos templos, a gente não perde para ninguém em termos de estrutura. Aliás, são as igrejas que sustentam o mercado de som do Brasil e do mundo. Não são os caras que fazem sucesso, são as igrejas. As igrejas é quem mais compra equipamento de som. E tudo isso é maravilhoso. E eu fui um desses malucos que fez tudo para mudar. Eu sou do tempo que um grupo chega, o meu grupo de música, uma banda, na minha época chamava-se Conjunto. Hoje é banda, mas no nosso tempo era Conjunto. E a gente chegava nas igrejas e tinha igreja que o pastor não deixava entrar a bateria. Não deixava. Ixi, tumbador então é instrumento de macumba. Tá no altar aqui, ó, tá no púlpito. E irmãos, eu tenho a honra de dizer que eu sou um dos precursores de tudo isso. A gente levava, não tinha carro na época, as ruas eram tudo de terra, levava esses aparelhos aqui, ó, nas costas, por 1 hora para chegar numa igreja para tocar. E aí, irmãos, eu sei que eu estou aguçando a sua curiosidade, é justamente para isso, para chegar aonde que o Espírito quer que nós cheguemos. Veja bem, uma festa como esta, era para estar toda a sua família aqui. Irmãos, 40 anos de vitória da igreja. Olha que eu não sabia desse detalhe. Talvez, não sei se o pastor me contou, se contou eu esqueci. Que
que o pastor anterior... Era dele. Era tudo dele. Era tudo dele. Ah, era dele? Então se era dele, tinha razão de levar, né? Mas eu deixei muita coisa minha nas igrejas, inclusive no Brasil para Cristo, quando eu saí. Se ele pensasse no reino de Deus, ele não teria levado. Não sei. Porque tudo aqui, irmãos, é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Só que coisas não preocupa Deus, porque ele é o dono de tudo mesmo. O que é, Tiago? Uma coisinha mais ou uma coisinha menos para Deus? Ele é o dono de tudo. Coisa para Deus. Irmãos, quando a gente for para o céu, irmãos, eu gosto muito de pensar nisso. A gente vai andar em rua de ouro. Aleluia! Você está ligado nisso? Irmão, é asfaltinho, viadutos, um monte de coisa aí e tal. Que isso, irmão? Lá a gente vai andar em rua de ouro. Aleluia! E então Deus é dono de tudo. Agora eu vou no fundo aqui. Há uns 10 anos atrás, ou mais, quando eu saí do Brasil para Cristo e fui para a Comunidade da Graça, eu estava numa crise. Minha esposa sabe disso. Porque as coisas não aconteciam. A gente tinha, Tiago, uma banda. Aí já virou banda. 25 anos de caminhando juntos, virou banda Apolo, né? A nossa banda era a mais conhecida no Brasil para Cristo. Tinha disco gravado e tal. Era coisa... O negócio era show, hein? Era show. Tinha as metalheiras, teclado de última geração. Teve um irmão que vendeu um Monza 0 para comprar um DX7. Ela vendeu um carro 0 para comprar um negócio desse aqui, ó. Eu andava montado no contrabaixo Steinberg e era o único no Brasil. Eu andava a pé, entendeu? Minha esposa ia na chuva para a igreja, mas eu tinha um Steinberg. E com um detalhe, quebrava tudo, hein? Ó, quebrava tudo no Slap, lembra quando começou o Slap? Quebrava tudo. Irmãos, e a gente impressionava quando tocava. Mas havia algumas coisas diferentes naquela época. Havia muita simplicidade, muita gratidão a Deus por tudo que Ele nos dava, que era surpreendente. O que a gente tinha de equipamento era surpreendente. E Deus nos usava. Mas chegou um tempo que subiu para a cabeça, sabe? Aí as bandas começaram a estourar, tal, não sei o que, é show no Ibirapuera, Gente, se for entrar nos detalhes aqui, vou perder tempo aqui, mas não vou entrar nos detalhes. E eu comecei a ficar incomodado, porque a gente tocava, quebrava tudo, mas não acontecia nada, entendeu? Testemunho aqui, viu, irmãos? Aí eu comecei a me preocupar com aquilo, comecei a buscar, poxa, Senhor, tal, esse negócio, música, não sei o quê, será que o Senhor quer que eu seja missionário? Vou largar esse negócio de música, vou para a África, deixei minha esposa apavorada. Vou largar tudo aqui, fui falar com o pastor, ó, alguma coisa está acontecendo, acho que Deus está me chamando para alguma coisa maior, e acho que eu vou para a África, sei lá, vou ser missionário e tal. Pastor, ora mais um pouquinho e tal. O irmão tão importante aqui, tocando contrabaixo, né, tocando guitarra, dirigindo coral, diácono, líder da Umas Black, líder da UFEBRAC, dirigente do... Porra, cheio de atividade, mano. E aí eu me incomodei. Aí eu fui num seminário, irmãos, sobre louvor e adoração. Sabe qual era o tema do seminário, Norberto? Era uma pergunta. O tema, tem a apostila até hoje. Adoração ou tradição? Adoração ou tradição? O que diz a tradição para você fazer? E aí eu estava dizendo que, coisa de uns 10 anos atrás ou mais, eu me sentei um dia com o pastor Ademar de Campos, num restaurante, estava com mais alguns amigos, e a gente estava preocupado, conversando sobre algumas coisas, e depois de crescer um pouco mais nesse entendimento,
ficou um incômodo no meu coração. Ficou, não está um incômodo no meu coração. Que a gente corre o risco, irmãos. Nós corremos o risco, coloquei isso para Demar, da gente estar simplesmente cantando a vida cristã. Vê se você entende. A gente vem aqui e canta. Reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Irmãos, se a gente cantasse só isso e vivesse, não caberia pessoas aqui. A gente corre o risco, irmãos, de ficar... Olha, vê se vocês entendem, a reflexão, tá? Não é a pregação, é a reflexão. De cantar aquilo que a gente quer que a gente seja e simplesmente ficar na letra da música. Assim como é no mundo, entendeu? Roberto Carlos é o cara que mais canta o amor, não é isso? É o cara mais romântico da história aí. Mas é o cara mais atrapalhado na vida sentimental que existe. Mas vive cantando amor, né? Esse cara sou eu. Ele que não se converte não, viu? Ele vai ver quem é o cara. Mas, irmãos, é preocupante. Olha, presta atenção, principalmente os meus irmãos músicos. Eu amo demais vocês. São meus amados. Admiro esse ministério. Nós mudamos, vou usar o termo assim, na nossa denominação, o termo Ministério de Louvor e Adoração. Mudou o termo. É ministério de música mesmo. Entendeu, Tiagão? É ministério de som mesmo. Assim como o pastor se prepara na palavra, o diácono se prepara para limpar a igreja, preparar a ceia, as irmãs, né, se preparam para ornamentar a casa do Senhor. Não é admirável? Olha esses filetinhos aí, ó, enfeitando ali. Passa batido para a gente, né? Às vezes a gente nem liga, né? Mas olha, quem seria capaz aqui de fazer um negocinho desse aqui, um pendentezinho desse aqui? Levante a mão, só para eu saber. Pode levantar, não tem problema. Esse enfeite aqui, ó, que está pendurado na cortina. Quem aqui tem a manha de fazer um desse aqui? Levanta a mão. Ó, tem uma irmãzinha lá e tem mais uma aqui. No meio de 100, só 2 sabem fazer aqui. Então, os dons, os talentos, os ministérios, são todos ferramentas, pastor Paulo. Ferramentas para o Espírito Santo usar para que o reino de Deus se estabeleça. Então, qual é o incômodo? Porque, irmãos, Deus está falando comigo, viu, irmãos? Não dá para a gente fazer o tipo. Não basta. Eu estava com a minha Bíblia aqui, eu emprestei por irmão. Olha que Bíblia linda, gente. Mas não tem Atos 29 aí. Não tem Atos 29. Tremenda essa aí, essa tirada foi boa, né? Irmãos, a pergunta é essa: cadê o Atos 29? Porque tudo que está acontecendo, irmãos, alguém já fez, alguém já preparou, irmãos. É uma reflexão. A gente chega aqui, irmãos, está tudo pronto. Tem banquinho para você sentar. Eu não vou perguntar quem jejuou essa semana, mas eu creio que alguém jejuou para esta reunião. A gente chega, tem ventilador, as igrejas têm tudo hoje, ar-condicionado. Mas eu tenho andado muito às igrejas. E as igrejas assim, irmãos, desde de uma igreja que é lá um barraquinho na favela,
até a igreja mais top que tem. Eu tenho andado. E a gente nota que há uma ausência do Espírito Santo. A gente até se emociona de vez em quando. Às vezes a gente até dá uma dançadinha que antigamente não podia. Eu fui excluído de uma igreja porque eu bati o pé, eu tocava contrabaixo e eu tinha que bater o pé para marcar o ritmo. Eu não conseguia tocar, Tiago, sem bater o pé. E o pastor falou, você não pode bater o pé. Eu falei, pastor, mas já é para marcar o ritmo. Não, você está dançando. Não tinha jeito, de vez em quando vai tocar um funk, faz derpar parado. E eu fui excluído, fui cortado do ministério. E hoje a gente tem essa liberdade, alguém já falou aqui hoje, né? A gente é livre para pegar o Evangelho, para falar de Jesus em todos os cantos. Nosso país tão abençoado, né? Um país aí que vocês viram uma cena lá, o pessoal executando os cristãos. Essa semana mesmo o Bezerra postou lá no Facebook dele, de meninas cristãs que estão sendo sequestradas para servir de objetos sexuais para, sei lá. Aí alguém falou aqui da China. Tem um vídeo também no Facebook, não sei se alguém aqui já viu, os irmãos, eles recebendo Bíblia. Eles pegaram todo mundo assim, ó, babando em cima da mala de Bíblia, assim, quando abriu a mala, a pessoa pegava assim, beijando a Bíblia. E a gente tem tantas Bíblias em casa. Então esse não é uma pregação que tira de você um glória a Deus, um aleluia. É uma pregação que é uma reflexão para a gente voltar ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. E o que é o primeiro amor? As músicas que Roberto Carlos canta? A pregação que eu daria hoje aqui, ou o sermão que eu prepararia para fazer os irmãos pular aí no banco? Irmãos, o meu violãozinho, como a turma fala, eu faço você deitar, faço você chorar, faço você bater palma, faço você pular, faço você... Euzinho aqui, ó, com o meu violãozinho, falo isso com muito temor, porque aí no mundo é assim que funciona. O cara não é nada, pastor. Daqui a um pouco o cara põe uma calça justa, arrepia o cabelo, sabe nem cantar, né, Tiago? Não sabe nem cantar, tá rachando de ganhar dinheiro. Haja vista essa menina que surgiu agora aí. Como é que é? Prepara! Irmãos, canta alguma coisa, fala sério. Se produziu toda agora aí, colocou silicone, não sei o que lá, tal. E o povo está tudo lavando. Mas só que na igreja também, gente, porque é a força da música. Ministério de música, irmãos, muita responsabilidade a gente tem. Muita. Porque só um parênteses aqui, essa minha banda, Tiago, essa minha banda, já pegou o pastor pelo colarinho no final do culto, porque o pastor não deu oportunidade. Pegou assim, ó, pelo colarinho. E o pastor só não apanhou por causa da misericórdia do Senhor. Eu vivi isso. A gente passava 10 horas ensaiando. Aí chegava lá, o pastor não dava oportunidade. Eu queria bater no pastor. Eu estou confessando coisas terríveis, irmãos. E aí isto justifica esses bancos vazios aí. As almas estão sedentas.
Elas querem ouvir nossas canções, nossos hinos, nossos acordes, glória a Deus, glorifica ao Senhor, né? Mas tudo isso tem que ser regado pelo Espírito Santo. Meu som, minha voz, meus acordes, meus instrumentos, tudo isso precisa ter a unção de Deus. Aí nem precisa, Tiago, muitas músicas, sabe? Porque eu vi o Alberto citando aqui, hoje Deus já falou com a gente pela letra das canções e tal, e tal, e tal. E falou mesmo. A que mais falou comigo foi essa. Senhor, reine em mim. Sobre os meus sonhos. Sobre tudo que eu sou. Irmãos, nós aqui, nós podemos revolucionar o mundo. Só nós aqui. Só nósinho aqui. Cheios do Espírito Santo. Olha só. Pedro, quando ele pregou a primeira vez, quantas almas aceitaram Jesus? 3.000 homens. Eu não contava as mulheres, né? Geralmente mulher é mais, são mais. Mas 3.000, vamos ficar só nos 3.000. Eu conseguiria falar para 3.000 pessoas hoje, e as 3.000 pessoas me ouvirem? Não. Sem microfone? Não. Eu atrairia, para 3.000 aceitar, pelo menos devia ter umas 20.000 lá. Eu atrairia 20.000 pessoas para um lugar. Né? O pessoal faz um grande evento. Ó, uma banda como essa aqui, ó, é digna de ser ouvida por milhares de pessoas. Né? Mas nós não atraímos. Meus acordes podem ser os melhores. Posso estar afiado na musicalidade até o último. Mas a gente não consegue atrair 20.000 pessoas. E Pedro, naquele tempo não tinha microfone, não tinha palco, não tinha som, não tinha nada. Pedro prega e 3.000 almas aceitam Jesus. Irmãos, é o meu sonho. Não, é o meu sonho de consumo mesmo. Ver um dia assim, ó, 3.000 almas vir pro altar assim, rendidas, aceitando Jesus. Oh Deus, que poder. Mas a pergunta é esta: como é que eu vou conseguir fazer isso? Deus, me dá tudo aí. Né? O marketing, Facebook, sei lá, vou divulgar, vou encher um estádio. Será que 3.000 almas vão aceitar Jesus? Foi simplesmente o que, irmãos, nesse dia? A ação do Espírito Santo. Pedro, se ele estava pregando lá em português, até a árabe lá entendeu o que ele estava pregando, gente. Ele estava pregando em português, o francês entendeu o que ele estava pregando. O inglês, o africano, todo mundo entendeu. Foi Pedro que fez isso? Não. Então, irmãos, o Senhor nos chama para uma coisa. Será que eu preciso parar de fazer coisa e buscar mais o Espírito Santo? Reflexão. Irmãos, vou contar um testemunho aqui com toda, sei lá, quinta-feira retrasada, eu tenho um encontro na minha casa. Nós chamamos de célula. Antes chamava GCM, tal, que era uma sigla, grupo de comunhão, edificação, multiplicação. Agora o pastor mudou, falou, não, é célula mesmo. Porque GCM você precisa ficar explicando o que é. Está todo mundo me ouvindo bem? Quer que eu pegue o microfone? E aí, eu faço isso de propósito porque isso aumenta um pouquinho a atenção da gente. E aí nós tivemos uma experiência. Como é que está o tempo aqui, gente? Tem relógio ali para... tem aqui, ó. Meu Deus, vou encerrar. Vou encerrar só com
com esse testemunho. Nós temos uma célula na nossa casa. Nós fizemos um acampamento de jovens em abril, e aí desafiamos os irmãos da igreja a levar jovens não crentes. Nós tínhamos feito um ano passado, e nós levamos aproximadamente 150 jovens. Aí, nós pegamos para o outro ano, a gente já contratou o local para 150 jovens, crendo que ia levar 200. O que aconteceu? A gente levou só 80. A igreja ficou num déficit, teve que pagar a diferença, porque a gente alugou o local. Mas aí é interessante. Uma jovem convidou o irmão dela para ir num passeio onde tinha piscina, onde tinha futebol. Tinha lá os crentes que iam cantar uns hinos, mas ele não precisava participar. E ele foi, pagou para ele ir. Um moço de 16 anos, homossexual. Foi lá, ficou todo indiferente no primeiro dia, tal, mas foi lá assistir um culto. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou ele. A gente não fez nada, viu, irmãos? O Espírito Santo que fez. Aí, para resumir a história, hoje, esse moço já se batizou e tem mais de 25 pessoas da família dele indo na igreja. Entre eles, de tudo: drogado, homossexual, lésbica, só. E aí, eles moram perto da minha casa. Nossa igreja é em Mauá e eles moram em São Bernardo. E eu, muita vontade de ir um dia na célula lá, para ministrar para eles, porque eles viam lá com violãozinho, pastor, tá, vai lá, tá. E eu fui lá na quinta-feira passada, retrasada, né, meu? E fui lá. Irmãos, incrível. Vou pegar o microfone para você entender, para você. Eu estou vendo que alguém está se esforçando para ouvir, né? Incrível. Aí eu, puxa vida, peguei o violão. Por quê? O que aconteceu? Naquele dia na minha célula, ia ter só mulher, porque alguns homens que vêm na nossa célula não podiam ouvir por algum motivo. Aí eu falei, poxa, um dia bom, eu deixo a minha esposa tocando a mulherada aqui, vou, né? Vou ficar aqui só eu, bendito entre as mulheres. E fui com o violão lá ministrar. E fiquei pensando, puxa, que hino que eu vou cantar, né? Que letra de hino que eu vou pôr aqui para esse monte de ímpio? É tudo ímpio, gente, tudo com sede de Deus. Tinha 25 adultos e umas 30 crianças. Tinha 6 bebês de colo. A minha filha, a caçula, foi só para cuidar das crianças. Trancou as crianças dentro de um quarto lá, e nós ficamos lá ministrando para o povo. E eu fiquei pensando, que canto que eu vou cantar? Aí, logo que eu cheguei, a líder da célula falou, pastor, que bênção que o senhor veio. Dá para o senhor cantar aquele cântico assim, Espírito enche a minha vida. Falei, poxa, mas esses povos aí nem sabem quem é o Espírito Santo. Vou cantar esse hino. Pensei comigo, né? Gente, cantei lá um cantiquinho lá e falei, a irmãzinha pediu para a gente cantar, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é a terceira pessoa de Deus presente aqui e tal. Comecei a cantar. Todo mundo começou a cantar. E sabe por que eles cantaram? Porque eles tinham aprendido o hino com o padre Marcelo. E aí no final, irmãos, eu estava orando, nós estávamos orando, aí alguém de repente vem e puxa o pastor pela mão assim, e leva lá para um corredorzinho lá no fundo. Eu fui atrás. É de Deus esse cântico. Uma mãe desesperada que estava ali na célula, o filho veio bater no portão, drogadaço, caidaço, um menino homossexual, o pai abandonou, a mãe, sei lá, a mãe era uma prostituta e se engravidou do menino e a avó que cria. Resumindo, esse moço aceitou Jesus domingo na igreja. Feche seus olhos fechados, só um pouquinho. Se você ainda não tem, ou há muito tempo não fala em línguas estranhas, línguas estranhas é uma evidência da presença do Espírito Santo em nós. Se você deseja isso no seu coração, está buscando isso, ou faz tempo que você não recebe a manifestação do dom de línguas, vamos
pedir isso ao Espírito Santo. Se você já tem o dom, pode liberar em nome de Jesus. Fale em novas línguas em nome de Jesus. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deseja no seu coração e fale em novas línguas. Não precisa ser alto, não precisa gritar, mas fale aí no seu lugar. Desperta o dom que há em ti, o dom do Espírito. Senhor, sela cada um aqui, Senhor, independente de falar línguas ou não, mas nós queremos a evidência, Senhor. Batiza o teu povo, Senhor, com novas línguas. Batiza o teu povo, Senhor.